shoes from my toes to my earlobe. Was a role model, I never had a hero. I learned how to live through the stereo. Coming from where I come from, the inferior. Everything you see ain't what it appears though. Everything that I built. Fala galera, beleza? Mais um Zangbox começando. A gente tá na 4ª semana de abril. E... na verdade, os convidados que estão aqui já deviam ter vindo aqui há muitos anos, sabe? Faz 500 anos que eu chamo. Quando eu criei, quando eu tive a ideia de voltar com o canal e de criar o podcast, foi um das primeiras pessoas que eu disse assim, rapaz, eu queria que vocês fossem lá. Mas como é um povo muito ocupado, muito sem tempo, e quem ainda mora ali em Nárnia, em outro estado, tu pode puxar essa extensão, viu? Que tem energia. Eu vou dar carão nela. Ela não queria aparecer. Eu vou dar carão nela. Rapaz, tô recebendo aqui hoje uma galera massa de algo que começou a fazer parte da minha vida em 2019, que é a corrida, e que me trouxe vários bons amigos, grandes amigos, que eu tenho carregado aí de 2021, quando eu comecei a realmente fazer vídeo de prova. Pra cá, é a galera que eu encontro todo final de semana, é com essa galera que eu me divirto todo final de semana, é com essa galera que eu dou risada todo final de semana, e os meus finais de semana têm se tornado diferentes, então trazer eles pra cá para que vocês possam conhecer também essas histórias de gente que compete e gente que só se diverte, só vai pra algazarra, né? É esse rapaz que tá rindo aqui. Antes de eu apresentar e chamar os meus convidados, pedir a vocês aí, lembrar vocês de vocês se inscreverem, certo? No canal, se inscrevam no canal, ativem sininho, curta, compartilhe, comente, diga que o rapaz, fale do olho inchado dele, foi um belo dia para ele gravar um podcast, né? Maravilha. E se você não tem paciência para escutar 1 hora, 1h30, 2 horas, sei lá quanto tempo vai durar, se você não tem paciência para escutar todo esse conversado aqui da gente, você pode ir lá no @Zangbox no Instagram, certo? E aí você vai conferir cortes deste episódio, de outros episódios, e uma novidade que a gente tem incorporado aí é a transmissão ao vivo das nossas gravações. Então quem está acompanhando esse episódio, você que está olhando, está assistindo no YouTube, está assistindo bonitinho. Mas antes de toda essa lareada aqui, teve tanta confusão nessa mesa que só quem estava no Instagram é quem acompanhou. Então, se você seguir @Zangbox, você vai ver lá os cortes, a agenda e também esses bastidores das nossas gravações, como é que a coisa acontece aqui, tá rolando por lá. Agora, nada programado, você nunca vai ver uma agenda de quando a gente vai gravar. Simplesmente vai acontecer e você precisa seguir e ficar atento, porque pode acontecer a qualquer momento. Tô aqui com Washington e Sandra. PR Running, Washington, né? E Sandra, que é corredora, atleta, profissional. Eu quero que vocês se apresentem aí pro povo saber quem são vocês. Primeiramente as damas. Essa conversa de damas é triste. Boa noite, né? Primeiramente agradecer aí o convite. Fico muito feliz, assim, poderia ter vindo mais cedo, né? Em outras ocasiões, mas como não deu, hoje também é uma ocasião muito boa também. Então, meu nome é Sandra Nunes, já sou praticamente cidadã de João Pessoa. Toda semana estou aqui competindo e foi um prazer imenso participar desse podcast de vocês. Washington. Sou Washington Vaz, faço PR Running, faço podcast Papo Corrida e vivo aí no mundo das corridas de ruas desde exatamente 2012. Ano passado fez 10 anos que eu tô correndo, mas de 2014 pra cá eu faço PR Running. Inicialmente começou fazendo a cobertura das provas lá em Pernambuco e deram espaço. Eu tô aqui praticamente quase todo final de semana na Paraíba também, fazendo as coberturas das provas aqui. Deixa eu inverter agora, vou começar conversando com você. Você falou que iniciou as primeiras gravações, elas vieram ali a partir de 2014 e eram coberturas de prova. Tu foi um dos primeiros, ou o primeiro ali a começar a fazer isso, ou tu pegou a inspiração de um outro canal, de uma outra galera? Cara, em Pernambuco, 2014, na verdade, iniciou o site.
Iniciou o site através do pairrunning.com.br. Sempre gostei bastante de escrever, sempre gostei bastante de expor as minhas ideias, e eu achava que deveria existir um veículo de informação naquele momento que informasse que existia corrida além das grandes provas. Eu sempre gostei de correr, e quando eu conheci um circuito de corrida de rua bastante popular, que é o modo mais correto de tratar as corridas, aquela corrida raiz, que você vê, não tem tipo de cronometragem, a medalha naquela época era de acrílico, você pagava R$20 na inscrição. Eu digo, caramba, não tem só corrida grande, não tem só aquelas corridas luxuosas que a gente conhece, que tem um Romeo Showman fazendo a apresentação, que tem uma medalha de metal, que tem um kit bacana. É legal, isso é legal, mas existiam corridas que aconteciam além do Recife Antigo, além da Via Mangue, que não eram assim apresentadas ao público. Só quem sabia eram aqueles corredores canela seca, digamos assim, né? Que já participava de bastante corrida de rua, e essas corridas não eram amplamente divulgadas. Eu lembro que isso me bateu na cabeça quando eu abri o jornal e apresentava que a primeira corrida do calendário era a Corrida das Pontes, uma corrida que acontece em março, no final de março. E será que em janeiro não tem? Ninguém corre em janeiro? Ninguém corre, só começa a correr. E eram 10 corridas. Ou será que o ano só tem 10 corridas? Não existe isso. Aí eu disse, caramba, se no modo tradicional, no veículo tradicional de imprensa não é divulgado, a gente que gosta de correr realmente tem que fazer isso. Então, inicialmente, eu comecei por um blog, o Pair Running. Só que eu tenho um amigo que hoje está na Angola, o Fábio Vilar. Espero que ele assista esse episódio. Eu sempre falo dele. Ele falou, cara, vamos transformar isso no site. E ele pegou o admin e transformou no site. Eu disse, tá, beleza. E hoje, assim, o site ele é bastante visitado. Tenho bastante contato. E tudo iniciou por ele, através da vontade de expor as ideias, de dar a minha análise sobre como foi o meu evento, como foi a minha participação na prova. E o YouTube, basicamente o YouTube, Instagram, as coisas saíram evoluindo, né? Se você observar em 2012, a gente estava no início do Facebook, declínio do Orkut, se eu não me engano. O Instagram estava no primeiro ano, eu acho. E o Instagram, na verdade, era uma rede social para iOS, iPhone. Então, as coisas, de certa forma, saíram evoluindo de forma natural. Que nem todo mundo tem essa paciência de iniciar um projeto. Para mim, foi tudo de forma orgânica, natural. Eu tive um objetivo, que era que outras pessoas tivessem o mesmo gosto pela corrida e a mesma oportunidade de correr como eu corri. Certo. E Sandrinho, quando é que as corridas começaram a fazer parte da tua vida? Puxar para ser atleta? Assim, eu sempre fui atleta de handebol. Sempre fui atleta minha vida inteira. Desde. Uma cara de joga handebol. Cada burro na titã. Começa por aí. Desde os 12 anos que eu sou atleta de handebol. Até hoje não deixo de jogar. Fui atleta profissional pelo Português, viajei muito representando o clube português. O estudo que eu consegui foi sendo bolsista, nunca paguei escola porque sempre era atleta bolsista. E 6 anos para cá, uma pessoa me viu, um senhor que não está mais aqui na terra mais, já está correndo com o Papai do Céu, e disse que eu dava para correr, corrida de rua. Eu já estava com 79 quilos. Pesadinha, porque o handebol não tinha isso. Pesado no handebol é vantagem, porque eu era meia, então a barreira tinha que ser forte, então não tinha como, né? Ia para segurar as meninas na defesa. Então, assim, eu era uma falsa fortinha. E eu disse pra ele, oxe, tá louco, eu corro na quadra 15 minutos de um canto ao outro, e você não é 15 minutos direto, 15 minutos pausados. Então, assim, não sou louca de estar correndo na rua, não. Ele disse, rapaz, vá, confie. Aí pagou uma corrida na minha cidade, R$20 a corrida, e disse, você vai sair lá na frente comigo, já querendo ser atleta de elite, de ponta. E fui com ele, né? Sei que nessa corrida eu cheguei morta, eu cheguei em 3º lugar.
morta, porque todo mundo que tava ali era quase uma canela seca. E eu pesada, todo mundo doía a perna, eu doía a bunda mesmo. Cheguei com quadris, com a parte da cintura para baixo, morta. Eu disse, isso não é pra minha vida, não. Deus me livre, que eu não quero correr. Aí ele disse, mas você foi a terceira. E eu disse, eu fui a terceira, então tinha quantas pessoas correndo? Por quê? Entendesse? Eu fui a terceira. Ele disse, você foi a terceira. E tinha muitas mulheres. Sandra, você fez num tempo ótimo, 7 quilômetros logo de cara. Eu disse, eu fiz em quanto? 35. Eu disse, o quê? Então eu fui boa, na minha concepção. Aí ele disse, a partir de hoje vou começar a treinar você. Eu disse, meu Deus do céu, esse homem tá doido. Papai irmão quer me matar. E nisso eu disse, não, vou começar a perder peso. Aí eu não tinha ninguém pra me ajudar. Eu comecei a fazer minhas dietas loucas. Aí fui perdendo peso. Cheguei a um certo peso, que era 65 quilos, já tinha perdido muito. E ele corria, que não era brincadeira. Tu tem 1 metro aí? Eu tenho 1,64 m. Eu tenho uma teoria que, geralmente, para você saber qual é o seu peso ideal, é só você pegar o seu tamanho, certo? E aí, os centímetros, você reduz 10 quilos. Então, tipo, se você tiver 1,64 m, pode ir atrás. O seu peso ideal vai estar ali em torno de 50 a 54 quilos. Aí nisso ele começou a me treinar, né? Ele não tinha teoria de nada, ele só dizia assim, corre. Era só assim, que nem um leão, corre. E eu corria com ele, ele fazia 21 quilômetros sem beber um copo d'água. E sabe quantos anos ele tinha? 68 anos. E ele corria já há 20 anos. Não tinha um sapato bom, era sapato duro, que hoje em dia a gente é cheio de coisa para colocar um tênis, que tem que ter placa de carbono, isso e aquilo. Não, ele era sapato pênalti, aquele pênalti que é juro a você. E ele corria e ele chegava plenamente. Você que já foi atleta de handebol, você vai lembrar do Adidas Stable. Ah, isso eu era apaixonado por esse tênis. Primeiro porque era o tênis de quem fazia handebol. Era o Stable. Ou era o Stable ou era um ASICS. Era isso mesmo. Mas a maioria da galera aqui, pelo menos, gostava de usar o Stable. Aí, tipo assim, bicho. Eu, naquela de correr, né? Começar a correr e não querendo gastar com o tênis, porque o tênis é caro. E tá mais caro ainda. Meu irmão, eu só vou correr com o Stable. Tênis duro da molesta, mano. E é porque ele ainda tem uma carnezinha. Eu fico imaginando um cabo correndo de pênalti. Tênis de futsal. Você acredita que eu corri com... Minha primeira corrida de rua foi com pênalti. E eu fiz um tempo 5 em 27, alguma coisa assim, tipo. Sentei, morto. A mulher olhou pro meu pé assim, mas você tá correndo com tênis errado. Tênis errado? Aí quando é na segunda-feira, tá com a bunda doendo, com o quadril doendo, tá todo desconjuntado. Ai! Que é isso? Eu nem bebi esse final de semana. Mas a gente quando começa, a gente às vezes não tem conhecimento nenhum. E naturalmente você sai pra casa e fala, vou correr, vou caminhar. Eu já contei essa história aqui quando eu conversei com o Rafael, já contei quando conversei com o Romeu, já contei no podcast de Eli, porque ele me convidou e perguntou sobre isso. Eu tive uma sorte, né? Eu via as pessoas correndo, eu queria correr, mas eu pensava da mesma forma, gordo, eu vou correr, não vou aguentar. Só que tudo é uma questão de técnica. Não é a corrida que cansa, é a forma como você corre que vai fazer você cansar. Se você não tem ritmo, se você não sabe controlar a respiração, você vai acabar cansando, independente de você ser uma jamanta ou você ser bem fininho. Uma formiga. Né? Ou você ser uma formiga. Isso aí é independente. E aí eu tive uma sorte que quando eu vim para João Pessoa, um dos meus primeiros clientes foi Zeca da ZK. E aí eu tinha que cobrir as corridas, os treinos e tal, não sei o quê. Aí professor, eu tenho uma vontade de correr muito grande. Ele pois vem que eu vou. Quanto é? Aí ele ficou naquela de tipo, se eu for descontar do meu valor, não vai ser quase nada. Vem, Zang, entra aí que a gente vai treinando, eu vou te ensinando e tal. E ele tem uma metodologia que é irada, e não é à toa que Zeca é referência na corrida por conta da metodologia de desempenho que ele criou para os seus alunos, né? De você conseguir, num curto espaço de tempo, evoluir o suficiente
para você já ser capaz de, em menos de 2 meses, você tá na rua fazendo uma prova de 5 km cumprindo ela de ponta a ponta, sem tá descansando, tá entendendo? Não é o que eu faço hoje, né? Inclusive, esse domingo hoje é uma sexta-feira de noite, certo? Vamos correr amanhã, eles vão correr amanhã e vamos correr juntos no domingo. Aí eles correm e eu fico passeando na beira da praia e pego a medalha no final, né? Quero saber essa. Que eu venho me arrastando, é igual ali. Eu saio pra comprar pão. É o preço de quem vai comprar o pão. Bicho, quando é engraçado pegar essas histórias de início, porque todo mundo precisa de um estímulo, né? Mas a gente tá falando de 12 anos, 10 anos, e a gente tá falando de 6 anos atrás. Era muito diferente. E assim, quando eu converso com o Rafael, quando eu converso com o Magnata, quando eu converso com o Eli, com o próprio Olié, com outras pessoas, outros organizadores de prova, eles falam muito sobre a quantidade de provas, que eram bem menos provas, que eram bem menos corridas, que existiam as corridas menores, sem organização, sem uma federação por trás, organizada ali só pela secura, e aí deixar claro pra galera que vocês já falaram de canela seca e ninguém sabe o que é, né? Canela seca são aqueles corredores mais antigos, que são os viciados em corrida. Aí se dá o nome de canela seca pra esse povo. E aí, como é que vocês enxergam essa evolução das corridas quando Sandra diz, por exemplo, hoje a gente, para correr, tem que botar um tênis tal, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. E a gente sabe que há 6 anos atrás já existiam tecnologias. A Nike é uma das maiores fabricantes de tênis voltado para a corrida. E a gente sabe que a tecnologia já existia. Mas naquele tempo, assim, há 6 anos atrás, eu acho que era muito do Air Max, de outros tênis que hoje em dia você vê que a galera procura tênis de corrida, até mesmo sem ser para corrida, pela tecnologia que está sendo embarcada ali. Então eu queria que vocês trouxessem uma análise assim dessa evolução da corrida, do tempo em que se corria de todo jeito, se corria sem técnica, se corria sem tecnologia, e hoje a gente tem todo aparato tecnológico para fazer com que cada prova seja melhor do que a outra. Eu sempre falo que as redes sociais ajudaram bastante a popularizar a corrida de rua. Sobretudo, essas redes sociais que a gente compartilha foto, imagens, vídeos, como o Instagram, até o Facebook, que o Facebook há 10 anos atrás era até um pouco mais popular. E o Facebook ajudou muito isso. Grupos, participar de grupos. E isso, pelo menos lá em Pernambuco, pôde criar agrupamentos de pessoas. Porque antigamente, eu falo muito disso, porque antigamente, 2012, por exemplo, quando eu comecei a correr, a corrida era um pouco mais voltada para correr mais rápido, ser melhor, diminuir tempo. E hoje em dia você vê muitas pessoas existe aquelas pessoas que querem buscar o seu melhor, diminuir o seu tempo, conquistar o seu RP, aperfeiçoar, mas a corrida também virou algo muito sociável. Você vê pessoas que entram na corrida para se divertir, para chegar e conquistar a sua medalha, para criar laços de amizades, conhecer novas pessoas. A rede social também ajudou bastante nesse momento. Hoje você queria na minha época eu não passava vergonha de utilizar um tênis pênalti, eu não tinha esse conhecimento. Antigamente você tinha esses conhecimentos através de revistas especializadas. Hoje você abre um YouTube da vida, um Google da vida, você tem portais de notícias, você tem canais de YouTube, sites, uma gama de informação que você pode extrair daquilo ali da melhor forma possível, ler, entender e praticar. Dar o início na corrida. E fazer sem pagar mico, digamos assim, como eu paguei lá no início utilizando um tênis que não era apropriado. E hoje, até hoje, essa oportunidade é até bem maior de tecnologia. Naquela época, por exemplo, há 10 anos atrás, a gente falando de 10 anos atrás, parece que a gente está falando de 100.
Mas há 10 anos atrás, por exemplo, não existia Strava. Não existia aplicativo. Até existia, mas o Runtastic, por exemplo, para você ativar um GPS num celular, no Android naquela época, você passava 5, 4, 3 minutos, tinha que ter conexão com a internet. Tu tá falando de GPS, realmente, velho, eu tô lembrando agora, 10 anos atrás, eu fui pro Paraguai em 2011. Foi em 2011 eu fui pro Paraguai. E a febre naquele tempo era você ter um GPS dentro do carro. Se você tivesse um GPS dentro do carro, você era o ricão. Era um dos aparelhos que todo mundo queria ter para poder chegar em tal canto, numa rota melhor e tal. É engraçado a gente falar de 10 anos. 10 anos atrás parece que é uma coisa absurda. Você olha assim para 10 anos atrás, a tecnologia aumentou pra caramba. O leque de informação distribuída na internet tá bem maior. Hoje você sabe, você pode ter sim. Eu acho até mais correto indicar que você tenha um profissional habilitado te orientando, uma assessoria e tal, mas de início você só precisa correr. Você tem um tênis confortável, você fazer lá o seu check-up, você saber como é que você está para começar, para dar uma caminhada, para dar um trote, para começar de fato. E hoje você tem informação suficiente para fazer isso. Antigamente não. Antigamente você tinha, há 10 anos atrás, nem todo mundo tinha acesso à internet como tem hoje. Hoje, na palma da mão, você tem um celular que tem tecnologia 4G, tem alguns cantos que já tem tecnologia 5G disponível. Então, é bacana ver como evoluiu e como também as corridas evoluíram. Você tem um chip, eu já tive um problema, cara, que eu perdi o chip retornável e para entregar e não pagar uma multa, porque antigamente o chip era retornável, quando tinha chip. Uma corrida com chip era uma corrida top das tops. Era aquela corrida nível major, digamos assim. Eu lembro que, eu acho que foi Rafael, ou foi, não, teve algum convidado do podcast dele que falou que teve eu acho que foi Alan e Gabi, que falaram que tinha um tempo que para você marcar os pontos de controle, o atleta ele corria ou com um número de peito ou com um cartãozinho na mão. Um furo. Ainda existe isso, viu? Ainda existe nas corridas do interior que eu participo, que Sandra participa também. Assim, ela tem muitas corridas que são raízes, né, que a gente fala. As corridas pequenas de cidades de interior, ainda tem aquela que é um papelzinho que eles dão a gente fica com esse papelzinho, aí quando passar no ponto de controle, você entrega aquele papelzinho. Já aconteceu um caso de quase eu dar no cara na corrida, porque quando eu fui dar o papel a ele disse, não é pra dar a mim não, é pra dar lá na chegada, e o negócio valia dinheiro, e eu tava na frente, eu disse, como assim, mandaram entregar a você? Ele disse, não, e a menina encostando em mim, se eu perder esse dinheiro, você me paga, eu volto aqui, você vai ver. Realmente, era pra eu pegar e entregar a ele. Quando eu cheguei, que entreguei a outro rapaz, aí disseram, você passou no ponto de controle? Eu disse, passei, ainda vou buscar o cara, porque ele disse que não era pra entregar a ele, era tão enrolado, era num saquinho de picolé, que colocam a fichinha, dá um nó, pra quando você passar, você entrega, e eles fazem... Pra não pegar o sol da pessoa. Isso não faz tanto tempo, não. Essa aí, eu lembro até a data, foi a corrida de Santo Antão. Vitória. Em Vitória de Santo Antão. Foi. Zona da Mata Pernambucana. Mas a gente participou também de uma corrida lá em São José das Vertentes, corrida de São José. Foi também. Na pandemia. Na pandemia, a mesma coisa. Foi utilizado isso. E era uma tábua cheia de prego e que você tinha que colocar lá. E se você não colocasse... Tinha gente que já chegava quase morto, sem seu próprio espírito e sabia mais onde é que estava esse papel para enfiar ali naquele tabuleiro. E a pessoa dizia, cadê o papel? Não sei, eu sei lá onde está o papel. Era uma confusão. É engraçado a gente ouvir vocês falarem isso, porque assim... A corrida de rua realmente ela tem se popularizado bastante nos últimos anos. Mas até então, o que era corrida de rua, pelo menos para mim? Volta da Pampulha e São Silvestre. Era o que aparecia na Globo. Porque era a única coisa que aparecia na Globo. Era igual você ir atrás de campeonato de futebol de areia, que era só os que apareciam no Esporte Espetacular. Skate, era só vertical. Não tinha uma prova de street e agora a gente tem, porque entrou nas Olimpíadas e uma brasileira foi campeã.
Então, é engraçado ouvir essa história, ouvir esse relato, porque quando a gente vê uma cobertura de uma prova como uma São Silvestre, com não sei quantas câmeras, com não sei quanta tecnologia envolvida, que chama atleta de não sei aonde e junta um monte de gente, e a gente vem para uma realidade menor, mais simples, né? Eu acho que das corridas que eu fiz, acho que eu nunca peguei uma corrida assim que eu dissesse, pô, essa aqui foi muito simples. Eu já peguei, sim, corridas que tinham menos atletas, tecnologia, né? Que tinham menos atletas, ou que era num lugar mais inóspito, por assim se dizer. A gente mais acostumado com a praia, né? Com a orla de uma pessoa, que é prova quase todo final de semana. E aí, por exemplo, pegar um Serra de São Bento, que é o desafio off-road, você ir para uma cidade de serra, no interior da Paraíba, né? Do Rio Grande do Norte. É Rio Grande do Norte. Serra de São Bento é Rio Grande do Norte. Que eu acho que ali é um pouco depois do Brejo Paraibano. Eu não sei que zona é aquela dentro da geografia do Rio Grande do Norte. Mas assim, é um negócio que é diferente de você ver, tá entendendo? É chocante, por assim se dizer. Quando a gente fez circuito de trilhas urbanas no ano passado, nós fizemos circuito de trilhas urbanas antes de fazer Serra de São Bento. E quando a gente fez a prova, a primeira prova tipo assim, era entrando e saindo num espaço calçado. Tá entendendo? Era dentro a largada era dentro da Facene. Então não tinha assim, aquela coisa de a galera saiu para correr uma corrida de trilha. Não, a gente via. Muita gente chegava ralado, muita gente chegava sujo, lama até o meio da canela, até a cintura, às vezes, porque caiu a bunda toda suja de lama. Mas você vê como a gente tem uma vista lá da largada de serra, né? Que acontece no campo da cidade, no estádio, e aí tem um barreirão assim na frente que você vê a galera subindo assim aquela serra de barro vermelho, velho. E eu fico imaginando se aquilo fosse debaixo de chuva, meu irmão. Tá ligado? Ali é pesado. É bacana pra caramba esse tipo de prova, sobretudo no interior, porque você tem uma oportunidade de conhecer novas culturas. Eu acho que falar da pandemia nesse caso, nesse sentido, ela me trouxe uma oportunidade, que foi participar desses eventos fora do ambiente urbano. A gente teve bastante dificuldade em realizar eventos nos centros urbanos nesse período. Um dos caras que lutaram, remaram contra a maré foi o Rafael Coelho, por exemplo. Eu participei de provas dele em Cabedelo, a corrida contra a corrupção. Participei da corrida das assessorias, que foi o projeto... A corrida das assessorias evento teste. O evento teste para retorno. A gente participou do evento teste. Aquela outra que foi a pequenininha. A própria maratona. A primeira que a gente fez. Corrida contra a corrupção. Não, aquela outra que o troféu foi... Ali foi em Goiânia. Em Goiânia. Foi o primeiro evento. Evento mesmo. Mas assim, Goiânia ainda é distante do Recife. Se você observar, as corridas só começaram a iniciar nesses locais. E a gente vê que, se você, por exemplo, entrar lá voltando a falar do site, o PR Running, se você for lá, você vai ver que não existe só corrida no Recife e em João Pessoa. Existe corrida em Caruaru, existe corrida em Campina Grande, existe corrida em cidades até menores, como Serra Talhada, Belo Jardim, Mamanguape. Eu só vim atentar que o PR Running era um portal com notícias e tal. Eu acho que há um mês mais ou menos, velho. Eu jurava que era só o canal, tá ligado? Não. E eu via só o canal. Aí, tipo, quando eu queria me informar de um monte de corrida, de um monte de coisa, aí eu ia pro Natal Corridas. Que os bichos pegam, tipo, Alagoas, Sergipe, Bahia, o Nordeste quase todo. O que tiver mais próximo da Paraíba, mais próximo do Rio Grande do Norte, na verdade. Aí eles saem pegando. Então, principalmente as provas de Rio Grande do Norte. Ceará não, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco são as provas foco deles. Mas aí às vezes eles colocam uma ali do interior do Ceará,
coloca uma do interior da Bahia, uma do interior de Alagoas, de Sergipe e tal. E aí, quando foi essa semana, eu querendo... Essa semana não, esse mês. Eu querendo prospectar para fora, né? Querendo conversar com o pessoal de Pernambuco. A gente fez... A gente tentou contato através do site, só que aí eu disse, não, só uma corrida de Pernambuco, eu tenho que tentar contato com quem é de lá, pô. Eu vou tentar contato com o Austin. Aí eu tentando falar com esse fela da Gansa e ele não atendendo, né? Sem responder. E eu mandando mensagem. Aí, ali na ânsia de conversar, de mandar alguma coisa na correria, eu acabei clicando no link e fui direcionado. Oxente, tem um calendário aqui com as informações e tal. E além disso, uma prova que eu pesquisei, que só tinha assim, na tal corridas tinha a data e tinha a prova, mas não tinha uma informação. Aí eu fui, tal prova, assim, tal, não sei o que. Se tá dizendo que a terceira já é prova recorrente. Aí só caiu só tinha informação no teu portal. Eu não lembro qual é a corrida, mas só tinha informação no teu portal. E tinha informação completa. A ideia no início foi justamente essa. O canal no YouTube, na verdade, ele surgiu algo natural. Tipo, começou a participar dos eventos de forma mais fluida, participando toda semana, e começou a surgir os canais. Basicamente, o período do Pair Running é um período que lembra bastante do início do Fôlego, o início do próprio Tênis Certo, Mania de Corrida. A diferença é que eu estou em Pernambuco e não em São Paulo. Basicamente isso, o engajamento, a forma de crescer um veículo de comunicação, seja na mídia tradicional ou não, é bem mais avançada, de forma de crescimento orgânico é bem maior nesses centros do que aqui em Pernambuco, por exemplo, Pernambuco, Paraíba. Então, muita gente pensa que realmente as pessoas mais novas pensam que o Pair Running é apenas um canal no YouTube, mas é bem mais. Eu sempre friso bem o que eu faço através do site, porque é através do site, por exemplo, que o pessoal tem conhecimento dessas corridas que acontecem no interior, corridas menores, as informações. É meio que um agregador de conteúdo, um portal de notícias. Eu trato o site com isso, um agregador de conteúdos, porque lá a pessoa tem acesso aos vídeos anteriores, eu faço um release sobre a prova, falo como a prova vai acontecer em texto, e eu falo, essa prova já teve cobertura do Pair Running, assista esse vídeo, veja, e dali a pessoa tem assim um certo conhecimento do que é a prova, tem a opinião de quem correu, tem a informação mastigadinha, na verdade, porque era algo que eu via, que eu sentia necessidade. Tudo que eu faço hoje é algo que tipo, o que falta e o que eu quero. Se tem quem faça, eu faço. E hoje a gente vê que os veículos de comunicação tradicionais já estão passando a dar um pouco a atenção às corridas de rua. Hoje você vê com naturalidade provas além da São Silvestre, provas além da Volta da Pampulha passando, mesmo que seja no canal de assinatura. Hoje você abre... Várias maratonas estão passando. Várias maratonas. ESPN, agora tá. né? Várias. E quando não tem, as grandes provas fazem... A gente que... Porra, eles mataram um gato. Oi, tô achando. A gente tem o grupo da assessoria, né, de Tio Érico, e aí tem salve, que é tipo assim... Hoje vai ter a corrida com fulano de tal, com fulano de tal, com fulano de tal, não sei o que, vamos acompanhar. E eu fico naquela, meu irmão, só vocês mesmo, pra passar 2 horas na frente da televisão, vendo esses cabas correr. Que eu não aguento ficar na linha de chegada. Eu acho que a gente voltando a falar sobre aquela questão da evolução, evoluiu bastante. Se tem público, tem dinheiro envolvido naquele momento. Então, eu acredito que se tem público... As corridas estão lotando, tem bastante corrida. Para você, antigamente, você participar de corrida de rua, você participava de uma nesse final de semana e só iria ter outra no calendário daqui a 2 finais de semana, o final do mês. Era algo desse tipo. Eu não sei se vocês estão percebendo, ou se vocês já perceberam,
que de 2021 para cá, o boom de provas, né, o retorno da pandemia, a gente vê que a Paraíba disparou na frente. Com certeza. Tem muito mais provas do que Rio Grande do Norte e Pernambuco. Eu acho que a Paraíba está um ano na frente de Rio Grande do Norte e uns 2 ou 3 na frente de Pernambuco. A gente vê que as provas de Pernambuco ainda são muito provas raízes. Mal geridas, mal coordenadas ali. A gente sabe que tem as provas recorrentes que são de grife. A gente tem Night Run, tem Circuito das Estações, tem a própria Corrida das Pontes, a Maratona das Praias. A Maurício, né? Maurício de Nassau. E quando você fala, por exemplo, que os próprios canais, a mídia, né, começa a dar mais visibilidade, eu lhe digo por quê. Aqui em João Pessoa é fato, não tem o que falar de esporte. Vai falar de Botafogo, 13 Campinense o ano inteiro? Não tem conteúdo para isso. Não tem. São times que, certo, vão jogar uma Série D, uma Série C, tentar um acesso, participa de um campeonato, de uma Copa do Brasil, mas não passa de primeira ou segunda fase, é muito difícil. Participam de uma Copa do Nordeste que é disputadíssima, mas já faz muito tempo que não chegam longe na Copa do Nordeste. Diferente de Recife, né, de Pernambuco, que tem 3 times grandes, né, eu não gosto de nenhum dos 3, mas tem 3 times grandes ali. Diferente do Ceará, que tem lá as duas testas de ferro, ou da Bahia, que tem 2 testas de ferro também, que o futebol consegue dominar os noticiários, né? Na Paraíba não. Na Paraíba o cara que faz jornalismo esportivo, ele tem que rebolar uma coisinha. Ele tem que ir atrás de um atleta que está procurando uma ajuda para ir fazer não sei o quê. E eu não sei se vocês perceberam que nesse boom, a prefeitura de João Pessoa e a prefeitura de Cabedelo, obviamente, principalmente a de Cabedelo, com o auxílio da TR Crono, né? Com o incentivo da TR Crono, de bora, vamos fazer, vamos ajudar, vamos transformar o projeto, né? Vamos fazer a cidade ser reconhecida por algo diferente. As prefeituras estão começando a incentivar a prática de esporte na orla, trava a orla. Você vê várias provas que acontecem, tá começando a surgir muitas provas noturnas, muitas etapas de provas noturnas. O Natal dos Sentimentos é a corrida mais louca que eu acho de João Pessoa. Porque ela simplesmente trava a principal avenida da cidade, do centro à praia. E dá certo. Né? Tem toda aquela coisa é o Natal, tem uma causa tal, não sei o quê. Aproveitando o espírito natalino da coisa, que acontece, né? Aproveitando do espírito natalino para ter uma maior adesão. Mas é muito louco você cruzar a cidade correndo, travando o percurso, uma faixa de pista tão longa da principal avenida da cidade. E a gente não vê isso acontecendo em outras localidades, né? Eu ainda acho assim, você falou do sentimento, mas a do Hospital Laureano, nunca vi uma corrida, nenhum tipo de atividade física que seja feita dentro de um estacionamento de um hospital, que para o hospital. E o hospital é um lugar de silêncio e não de movimentação. E aqui tem esse movimento. E esse é um movimento bonito, de uma bandeira que tem que ser realmente levantada, porque a causa e como eles fazem essa movimentação dentro do hospital e eles permitirem aquilo. E teve corrida que eu nem sabia, que eu acho que já foi no tempo de Washington, que já foi no meu tempo também, não foi? Que teve a corrida que o próprio Rommel
ia ser expulso da corrida porque Lá em foi Recife, teve uma corrida dentro do hospital. E Romeu tava narrando com aquele jeito dele louco. Eu morro de dizer, eu acho que a alegria, acho que o povo Entendeu? fica assim, quando é que tem uma corrida em João Pessoa, na beira da praia, tem que ser lá no Busto do Tamandaré, de 5 horas da manhã, a largada, com o Romeu narrando. Quando eu vou comprar minha passagem, vou me hospedar, que eu quero de 5 horas da manhã, Romeu gritando. E você vê, né? E você vê que no hospital daqui foi permitido isso. E em Pernambuco não aceitaram, ia chamar até a polícia. Então você vê como é o engajamento de quem faz, quem quer aquele evento e quem está organizando aquele evento. Então, assim, aqui, João Pessoa, eu digo a todo mundo, minha gente, eu como corria, eu não corria no Recife, eu sou corredora raiz, eu só corria pelos interior, brabo mesmo. A primeira corrida oficial minha no Recife é uma coisa que parece o Alto da Compadecida, que eu não tinha nem o número da minha conta e eu ganhei o dinheiro e na hora, quando vieram me perguntar pelo dinheiro, pelo número da conta que era para depositar o dinheiro, eu disse, não tenho, não sei. Não, então vai perder. Não, pelo amor de Deus, não faço uma coisa dessa não, que eu vim do interior, eu vim no ônibus e eu vim só pra correr, eu pensei que eu ia ganhar só R$50 pra ir pra pagar o Uber e ir pro show do Paralamas e eu consegui ganhar esse valor. Pelo amor de Deus, faço uma coisa dessa não, parecia aquele Alto da Compadecida. Eu fico rico, fico pobre, fico rico, porque eu não tinha isso na minha cidade. Assim, nos interior que eu corria, era só o dinheiro, chegava, toma, no envelope de carta e dizia, aqui está o dinheiro. E não em conta para ninguém depositar. E eu sabia, nem tinha pretensão de achar que chegaria entre as 3 e nem tão pouco número de conta eu não tinha de cabeça. Pensei em dar o número do Washington, mas disse que não podia. Chorei tanto, só faltei me cair no chão, moço, eu corri tanto para no final não ganhar nada. Aí foi que tiveram pena de mim e disseram, na segunda-feira você vai, quando a gente ligar, você vai dar esse número dessa sua conta e a gente vai depositar o seu dinheiro. A segunda-feira foi tão longa que eles só ligaram às 4 horas da tarde e eu desesperada porque tinha perdido meus R$700. Então veja só como eram as coisas. Então assim, eu não tinha tanta informação. O Washington já foi mais na base que não tinha tanto, mas depois ele foi tendo mais visualização com ele em relação ao Recife, porque ele tem mais tempo do que eu. E eu fui raiz mesmo, eu não tinha esse leque que hoje tem. Eu corri corrida grande, essa corrida que eu estou te falando que foi a minha aparição no Recife, foi a Dura Mais. Uma corrida de evento muito bem organizado, eu era Paralamas do Sucesso depois do final da corrida. Então, assim, nunca tinha ido para um lugar desse, homem. Então, eu saí de lá do Espaço Alfândega, do Recife, correr, chegar entre aquelas pessoas e conseguir tudo aquilo. Então, aquilo para mim era tudo novo. Então, para quem veio de lá de trás, que era com um papelzinho entregando chip, quando eu fui botar o chip, que era na corrida eita, agora me fugiu das pontes, eu queimei o chip. O chip não, eu não sabia colocar. Coloquei o chip errado. E o outro, que era esse de cadastro, que a gente amarrava no cadastro, eu perdi. O rapaz disse que eu tinha que pagar R$100. Eu disse, eu nem ganhei nada, como é que eu vou pagar 100? Então, para você ver que eu não tinha experiência de nada. Então, hoje em dia, eu ainda digo assim com o Washington, bota meu chip. Porque eu fiquei com trauma. Para você ver. Então, assim, é muita informação e as coisas melhoraram muito. Então, a gente evoluiu demais. E eu acho que daqui a uns 5 anos as coisas tá muito melhor. O Washington tinha um sapato, eu vou até falar isso aqui. O Washington não tinha... o sapato que ele treinava era um sapato que não era adequado. Mas ele se adaptava àquele sapato. Ele dizia que era o top de linha para ele, né? E ele teve uma pessoa que enviou um sapato para ele fazer uma propaganda, o sapato falava. Então a gente foi correr lá na minha cidade, treinando, e o sapato falando, seu pace não tá legal, melhore o seu pace, você está no pace diferenciado. E o Washington, esse sapato tá me incomodando. Eu disse, Washington, tu nunca tivesse um sapato que fala, quando tu tem, o teu pé é pobre mesmo, viu? Eu disse, tem um aplicativo que você liga, você sincroniza o tênis com o Phantom 2. Você sincroniza ele. Eu comprei um Under Armour, não de corrida, né? Porque infelizmente os tênis de corrida, a maioria não cabe no meu pé. Mas eu comprei um Under Armour pra casual.
Que tênis da molesta, meu amigo, apertado. Sei que o pé dele ficou destruído, só que o sapato falava demais mesmo, que teve uma hora que eu disse, tá bom, vamos parar com esse treino, que eu não tô mais aguentando esse sapato falando no meu ouvido, porque ele dizia tudo pra ele, dizia, você não tá legal, sua cadência não tá boa. Aí eu disse que esse inferno, que cadência... Chega um ponto que a tecnologia ajuda, mas também atrapalha, né? pelo amor de Deus. Eu sempre corri daquele jeito, né? Oi. E ele dizia, aí eu olhava pra ele e dizia, mas será que esse sapato não vai parar de falar hoje, Era pra tentar do teu pé, Sandra, pra ver se... Como? Que era grande demais. Pra ver o que era que ele dizia. Porque o Washington vai pras corridas pra frescar. E a ideia de trazer vocês era justamente pra mostrar esses dois lados. Tá vendo? Da pessoa que corre pra vencer, pra poder ganhar, porque é atleta... De frescar, né? O cabo que era pra frescar. Ele vinha falar aqui que a vergonha dele era um tênis pênalti que ele tinha. Olha, vê. Cara, mas já... Podem entrar aí, @5milhas Night Rock. Corrida do caramba que vai rolar. Aí vocês vão ver Maria Bethânia lá recebendo prêmio. Quem não tinha Ramona, né? Ramone, né? Eu me vesti de Joey Ramone. Não, você se vestiu de Maria Bethânia com um casaco de couro. E ele queria esse ano, no carnaval, sair com aquela linda fantasia de novo, né? Repetir a dose. Eu disse, tá bom, a dose só foi na corrida do rock. Tá bom. Foi de papagaio. Foi de periquito. Dessa vez foi de periquito. Ali foi fantástico, cara. Foi a coisa mais aleatória da minha vida. Fui pra carnaval. Mas qual era a distância daquilo ali, velho? 500 metros. Voltei pra casa com R$1.000, bicho. Foi. E depois não quis entregar o jogo pra mim, porque eu disse a ele que o próximo ano, nem que eu conheça o presidente, porque eles já são amigos meus, mas assim, de conhecer pessoalmente, não. Mas eu vou conhecer, eu vou dizer, eu vou correr. Eu vou correr com o seu periquito. Ali foi a coisa mais aleatória da minha vida, cara. Eu torço pro América lá em Recife. Pra quem não sabe, no Recife existem 4 clubes tradicionais. Esporte, todo mundo conhece esporte, o Náutico, o Santa Cruz, que tá quase... Vamos ficar quieto. Nesse dia se acaba. E o América Futebol Clube, que é o clube lá de Casa Amarela, já foi, historicamente, já teve mais títulos que o esporte. 6 títulos lá na... Não tinha nem o Titanic ainda, eu acho, mas tudo bem, a gente teve mais títulos que o esporte. Eu sou mineiro, pra quem não sabe, também eu sou mineiro. Eu tinha que ter um time aqui, né? Vim pra cá e disse, qual time eu vou torcer? Não gostei do Náutico, aquela batalha dos aflitos eu achei horrível. O Cruzeiro sempre perdia pro esporte, aqui na Ilha do Retiro, era terrível. O Santa Cruz, toda vez que o Santa Cruz pegava o Cruzeiro, eu só lembro de goleada do Santa. E tanto que quando o Santa Cruz voltou pra Série A, meteu outra goleada de novo na Arruda, e eu tava lá. E isso só confirma a minha tese. Então, o único clube que me agradou era um clube que praticamente não jogava nada. Não jogava contra o Cruzeiro, o América. Então, eu criei uma convivência antes de corrida. E eu disse, caramba, quando voltar a corrida de bonecos de Olinda, eu sempre falava para os torcedores, quando voltar a corrida dos mascotes, as corridas dos bonecos gigantes de Olinda, com os mascotes de futebol, eu vou correr. Era uma promessa que eu fazia na zoeira. Aí esse ano voltou a corrida com os mascotes de futebol. Obviamente os caras devem ter convidado, mas fez inscrição aberta lá. E eu cheguei e coloquei meu nome, printei e coloquei no grupo do WhatsApp. Pá! Legal. Aí o cara falou, onde é que tá a fantasia? Aí, tá com fulano. Tu vai mesmo, Washington? Eu vou, vamos lá, bora tirar onda. Assim... Eu fui pra brincar. A primeira vez que eu não me disse, foi. E o pior que ele disse assim, parece que vai ter premiação. Aí eu disse assim, se for, Washington, vê se tem alguma coisa lá pra mim também, pra eu correr. E ele entregou o jogo, depois que ele ganhou, que eu vi na TV, eu disse, o Washington correndo, meu Deus do céu, ele vai terminar caindo. Eu fiquei desesperada, com aquela cabeça desse tamanho. Meu Deus do céu. Foi ele com a cabeça desse tamanho, umas amigas minhas fez, Sandra, acho que é até o noivo que tá na TV. Eu disse, quando eu liguei, eu disse, não, ele não me disse que era hoje desse jeito, com a cabeça desse tamanho. Não, foi quando ele chegou. Não, foi. Aí quando ele disse pra mim, amor, foi 400 metros. Eu disse, tem nada não, a gente vai conversar com seu presidente, o próximo ano quem corre sou eu. Ele disse, você não, quem vai correr sou eu. E o pior é que ele terminou, não foi com 1.000 não, voltou com menos.
É isso mesmo. Mas acontece, né? Que eu tive que dividir com o dono da fantasia. Então, ajuda. Mas foi engraçado, velho, porque foi no carnaval, foi em Olinda, e eu nunca tirei tanta foto com criança, velho. Porque o Timbu do Náutico é muito feio. Feio. O Timbu Chernobyl. O do Ibis, Vixe, pavoroso. Parece um urubu. É um pássaro preto. Assim, Respeita o urubu. o urubu é um bicho feio. O esporte... Tu é feio também, tá aqui. Eu tô com o olho inchado, ó. Tô parecendo o Cerveró aqui, com o olho descido aqui. O mascote, porque não foi. Não, no esporte do Santa, o Santa já tava cansado de passar vergonha. Aí não foi. E o do esporte eu soube que teria que ter uma autorização, porque o cara era funcionário do clube, e a fantasia era do clube, e o clube não aceitou, né? Até porque no dia tinha um clássico, do clássico contra o Náutico, apenas o Náutico participou da corrida. Mas o que importa é que eu ganhei. Foi fantástico, cara. Foi uma das coisas mais aleatórias. Eu achava que até então, a coisa mais aleatória na corrida que eu tinha feito foi justamente os 5 milhas Night Rock, que foi correr vestido de Joey Ramone. Tu tá ligado que tem um bicho... Joey Ramone. Tá ligado que naquele dia teve um bicho que correu, que é assim, ele já corre nas corridas naturalmente, vestido de Darth Vader. Darth Vader. Ele correu 5 de JP e tudo. Faz 3 etapas. Acaba correr de noite, beleza, tem um ventinho, tá gostoso, tá, acaba Mas de manhã. De manhã, velho. Cara... Eu queria ver ele correr aquela Reluzi lá. A Reluzi foi a primeira prova que a gente fez no À Recife. noite. Não foi a da tardezinha? De tarde é um calor 3 horas da tarde, meu amigo, na beira do rio ali. Pelo amor de Deus, esse rapaz aqui rodou só o camarão. Agora também tem um em Carpina. Parecia cabeça vermelhazinha. Agora tem um em Carpina que ele corre corrida de obstáculo fantasiado. E ele vai, a fantasia dele é sempre essas fantasias que você nem imagina, que tem muito acessório. E a última dele foi o quê? Meu primo Rafael Vaso Senna. Ele corre... Lá em Carpina tem uma corrida de obstáculos, chamada Glad Nation Hard Race. É a maior corrida de obstáculos do muito Norte massa, e Nordeste. Você ia gostar, viu? E ele sempre coloca uma temática. Eu lembro que agora... Eu não lembro o nome do guerrilheiro, mas é voltado da cultura muçulmana. E ele pega essa pegada de guerreiros, encontra um guerreiro. A última etapa, por exemplo, foi Nova Roma de Bravos Guerreiros. É um trecho do hino de Pernambuco. A etapa anterior, ele pegou a Marinha Norte-Americana, que é uma das marinhas mais fortes que tem no mundo. Já pegou também a etapa, sei lá, Samurai. Foi, Samurai. 300 Esparta. E esse maluco sempre pega um tema assim, pega o tema da corrida e se veste. O cara é maluco demais, velho. E ele se vestiu já de samurai, já se vestiu de... Pronto, aquelas roupas de... Sniper americano, que... Massa. Tem até o esporte, né, de soft airsoft. Ele se vestiu daquilo e participou da corrida. E pior, fazendo os obstáculos, que é bem mais difícil, né? Eu não consigo fazer os obstáculos que ele fez. Agora, uma pergunta que fica, que eu sempre tive curiosidade. Tu há 12 anos correndo, essa mulher só há 6, a metade do que tu tem de tempo. Onde foi que esse caminho se cruzou, hein, velho? Foi justamente da corrida. Agora como? Eu me pergunto como. Só pode ter sido na volta, né? Não, porque na ida você não vai junto com ela, não. A corrida se você separa. Você sai na vassoura. Para muitas vezes, né? A corrida tem o pré e tem o pós-prova, né? Tem a arena da prova. Então, já fica aí a dica de como rolou os primeiros olhares. Foi basicamente isso. Foi o pré, foi o pós. Tivesse um olho desse jeito. Nossa, senão tava realmente foi cara, 43 irresistível. Como é que o cara vem pro podcast, aí você acorda cedo e fica com o olho desse jeito assim, um olho meio Cerveró, um olho meio... O pior não é o olho, o pior foi o tempo. Não falem não, por favor. Já tava quase dormindo aqui, era eu. Bicho, e aí a gente vê que dentro dessa evolução de corrida, evolução tecnológica, de tantas coisas que vão estimulando a gente a permanecer e a continuar fazendo produção de conteúdo, correr para
atrás de prêmio, atrás de premiação, de um troféu, tal, desse reconhecimento. O que é melhor? Onde é que vocês se sentem melhor? É nessa corrida mais raiz ou é numa corrida mais Nutella? Cara, eu acho que tudo é corrida. Tem gente que pergunta sobre isso. Já perguntou, né? Porque, pô, acho que você participa de tanta corrida. Existe corrida legal pra você? Eu disse, caramba, velho, corrida legal é a corrida que eu tenho certeza que eu vou encontrar o mínimo necessário. A hidratação. Porque não adianta você ter uma corrida chique, uma medalha. Tem corrida que engana pelo banner da divulgação, pela medalha. Tem corrida que você não sabe o percurso, mas sabe que a medalha é desse tamanho de uma broa. E com a ilustração bonita na rede social. Mas você chega lá na hora, a corrida atrasa, a camisa não é aquela qualidade que você pensou que ia ser, a medalha não é tão bonita como estava na arte, e essas coisas acabam se decepcionando. Mas você pode participar também de umas corridas mais baratas, com um propósito legal, como foi a corrida do Hospital Laureano, que foi uma corrida de propósito. A gente hoje tem possibilidade de escolher corridas. Antigamente você tinha 3, 4 corridas. Só tinha aquela e faça ou fica em casa. Ou fica em casa. Eu sempre falo, cara, acessa o site lá, dá uma conferida no calendário. Tem corrida de graça, como já teve agora há pouco. Tem corrida cara. Em Fernando de Noronha, por exemplo. Eu sei que... 21K de Noronha, nem todo mundo vai. Talvez eu nem vá para 21K de Noronha uma vez na vida. Mas existem outras corridas que te dão aquela pegada que você quer, que você consegue se superar, você consegue criar laços de amizades. Eu acho fantástico, velho. Ir para uma corrida, trocar um papo. Eu acho que a corrida é legal, mas você ter o pré e o pós-prova, ter uma diversão com o pessoal aqui, a pegada das provas de João Pessoa são fantásticas. O que tem antes, durante e após a prova se torna um evento muito mais especial do que somente você chegar e ter aquela burocracia de chegar no final de semana e buscar o kit num shopping, numa loja. Aqui tem alguns atrativos que acontecem até mesmo durante a entrega dos kits. Torna um evento mais agradável, digamos assim. É bem diferente. E isso você pode ter tanto no evento pequeno como no evento grande. Você pode encontrar formas de se divertir ou de se superar tanto no evento grande como no evento pequeno. Eu acho que hoje você tem condições de escolher esses eventos. Você tem o poder de decisão de falar, não, eu vou para aquela corrida. Eu vou para essa corrida. Eu vou para essa corrida me divertir. Eu vou para essa corrida em busca do meu RP. Existem formas bem legais para você construir essas ideias ao longo do ano e se planejar. O que eu sempre gostei de correr, né? Era justamente essa superação pessoal. Uhum. Eu nunca quis correr mais do que fulano, mais do que ciclano, ou chegar em primeiro, ou alguma coisa do tipo. Se isso um dia acontecer, que eu acho muito difícil, porque eu nem sequer treino para isso, tá entendendo? Mas que seja natural, né? Você vai evoluindo, você vai diminuindo o tempo e tal, como acontece várias vezes da gente estar numa prova e do nada fulaninha ganhou na faixa etária ou chegou, ou foi uma zebra que aconteceu ali, chegou num 5º lugar, num 4º lugar e entrou num pódio, tá entendendo? Que aconteça desse jeito, porque eu sei que não vai ser uma coisa que eu vou estar procurando. A corrida para mim sempre foi uma questão de superação pessoal, bater RP e principalmente me divertir. Eu vou correr, eu não tô nem aí para meu pace ou para quanto tempo eu vou fechar a prova. Eu acho engraçado isso, porque a Lidiane me perguntou, a gente vai para outra do Peixe Boi, né? E eu vou fazer o revezamento com a Sandra. Ela vai correr 25, eu vou correr 25. E a Lidiane chegou a perguntar, tu vai fazer os 25 em quantas horas? Depende. Ela, não, mas não é estimativa. Eu digo, eu quero correr forte.
Sabendo que se só não que- correr forte, vai apanhar a foto em casa. A bronca tá aí. Eu tô numa situação bastante complicada, uma verdadeira guerra fria. Não é um final de semana de criar conteúdo. Não sei. Eu sei que eu tenho que correr forte. Eu nunca corri forte. Até corri, na verdade, né? Mas dificilmente você vai me ver buscando RP. Uma vez eu fui treinar 10 km com o Sandra, quase o coração saiu pela boca. Porque o ritmo dela de treino, mediano, é o ritmo forte que eu acho que eu deveria estar, né? E tanto que saiu RP no treino. Então eu não sei o que... Quando ela perguntou, quanto é que você vai fazer 25 km, 50 horas? Isso, depende, eu não sei, nunca corri 25 km fortes, vou saber esse final de semana. Então deve ser lá, volta das 2 horas e 30, 2 horas e 20, 2 horas e 15. Foi essa hora que eu estipulei. A minha estratégia foi essa. Entendeu? Se ele me. Porque aí tu diminui de lá, né? Se ele me entregar em 2 horas e 35, dá pra gente fechar um bom tempo aí. E em relação assim de gostar, eu gosto de correr. Isso aí eu me descobri que é mais um esporte. Quando você já vem de uma disciplina de esportes, pra mim foi fácil. Depois eu soube administrar. Mas aonde eu me encontrei, assim, porque eu sempre corri nos matos. Eu amo correr em barro, eu amo correr com os matos, com boi, com vaca, olhando pra mim. Eu gosto dessa vibe. Eu passo nas terras da usina, sempre treinei lá, antes de ser da usina. Então, assim, a Petribu, ela tem um imenso terras de cana. E ali eu me encontro, porque eu não vejo carro, não tem aquele negócio, você tá num ritmo bom e tem que parar, porque as pessoas não dão espaço pra você. Tem essas coisas. Então ali eu me encontro. Então, correr trilha foi aonde eu me descobri. Mais ainda, que eu poderia ir muito mais além. A pessoa correr trilha no meio de um mato, numa terra batida, num terreno irregular. Aí chega pra correr na beira da praia de uma pessoa, não tem como não ganhar, né, velho? É bom demais, cara. E, realmente. bicho, eu vou ser sincero. As primeiras provas eu não conhecia, né? Aí... Sandra chegou nas primeiras colocações. E eu sempre tinha aquela coisa de eu preciso pegar a reação dos primeiros. Só que quando eu comecei a ver assim, depois de umas 5 provas... Entre os primeiros estava sempre ela, ou era os 5 primeiros, as 5 primeiras, os 5 primeiros eram sempre as mesmas pessoas. Eu disse, não, pô, deixa eu dar vez pra outra galera aparecer no vídeo da corrida, porque senão fica parecendo que eu tô patrocinando os corredores, velho. Tá ligado? E aí, quando eu perguntei sobre a questão da prova Nutella ou da prova raiz, é porque a gente vê, por exemplo, uma prova como essa de Olinda, né, do carnaval, de correr com fantasiado e tal. A gente sabe que na essência dela, na organização dela, ela é uma prova raiz. Porque você correr na ladeira de Olinda, meu irmão, tá ligado? Num terreno todo irregular, numa pista irregular, que machuca quando o cara não tem conhecimento de corrida mesmo para fazer aquilo ali, e aí se torna uma brincadeira, não uma prova, mas uma brincadeira com uma remuneração boa, né? Eu queria brincar para ganhar milão, assim. Mas tipo assim, a gente vê ali uma possibilidade de um eixo, de um nicho de provas que comecem a chamar mais a atenção, tá entendendo? Mais a atenção, principalmente de pessoas como o Washington, que são criadores de conteúdo. Porque não chega uma hora que bata assim de novo. Fiz isso aqui. De novo. De querer mostrar o novo. Eu já passei por isso. Sempre bate aquela... Aliás, de querer mostrar o novo e de querer experimentar o novo, né? Um percurso diferente. Eu sempre passei por isso. Na verdade, não tem como não passar. Sobretudo quando chega o início do ano. Bate aquele banzo. Te fala, caramba, velho. Outro ciclo. Mas o bacana é que se eu olho pra trás, por exemplo, durante a pandemia, eu não parei de correr. Se você observar, eu falo isso com certa propriedade, mas eu ouso até dizer que não teve criador de conteúdo
durante a pandemia que participou de eventos de corrida de rua, como eu participei. Eu participei de uma corrida lá na cidade de Itacaimbó. Foi a primeira corrida que aconteceu após a pandemia. Existia a pandemia. Na verdade, eu participei do último evento de corrida de rua em Pernambuco, que foi a Corday Running, lá em Carpina, que aconteceu, e depois de uma semana depois a Maratona das Praias não aconteceu mais. Passou-se um hiato e foi até julho ou agosto sem eventos e aconteceu essa corrida de Itacaimbó. Quando teve a primeira corrida autorizada no estado de Pernambuco foi quando eu conheci Rafael Coelho, conheci a Terry Crono, que foi lá em Goiânia, corrida de Cruzeiro do Carmo. Inclusive eu participei de grandes eventos. O primeiro evento de trail, o primeiro evento de orientação que aconteceu em Pernambuco, de trekking na verdade. A primeira maratona no Nordeste, que foi a maratona de João Pessoa. O primeiro grande evento que realmente abriu as portas dos eventos de corrida de rua, que foi a Maratona do Rio, a primeira edição que aconteceu no feriado da República, em 2021. Assim, eu pude ver essa reabertura e documentar isso através lá no canal. Tá tudo lá. E, inclusive, sei lá, eu acho que 80% desses eventos não teriam a mesma abertura e o mesmo reconhecimento que se não fosse no meu canal. Eventos no interior, por exemplo. Sem falsa modéstia, ninguém vai como eu vou e faço. Se você verificar um vídeo meu, por exemplo, em Feira Nova, a forma como eu trato os corredores é a mesma como, sei lá, a Maratona do Rio ou a Maratona Internacional de João Pessoa, que eu já participei 2 vezes. A forma de eu criar conteúdo é o mesmo, que é mostrar às pessoas. É meio que a gente tem esse laço, assim, tipo, você deixa de mostrar os meus colocados para mostrar os corredores amadores, a forma. Todo mundo tem sua superação ali naquele momento. A prova da maratona foi quando eu comecei, assim, a pensar no corredor amador. No corredor amador. Porque eu sempre tive a cabeça voltada assim, eu preciso construir o vídeo gerando a emoção do campeão que um corredor gostaria de sentir. Gerando a emoção que o corredor sente. Tá entendendo? Independente de ser o campeão ou de ser o cara que tá chegando por último. Mas, por exemplo, que se eu pegasse Sandra ali nas primeiras colocações, com aquela garra, chegando, tal, vibrando, aquilo quando tivesse retratado no vídeo, eu conseguisse pegar aquele sentimento dela, levar para o corredor que muitas vezes quebrou, que fumaçou na corrida, ou que tá chegando ali por último, ou que é gordinho, ou que é gordão, ou que é um obeso e não tem o mesmo ritmo e se sente desestimulado por isso, e ele assistir aquilo e dizer, pô, eu posso também, velho, eu quero chegar um dia desse jeito. Até que quando a gente chegou na corrida da maratona, a primeira, o vídeo eu fiz, teve muita gente que tirou onda, diz assim, um portfólio de Rommel. Não, porra, vamos usar o cara que é ícone aqui no esporte da gente, tá entendendo? Que todo mundo conhece. Porque independente, Rommel ele aparece no vídeo, mas o início do vídeo é ele dando as boas-vindas. Aquele vídeo é emocionante pra caramba, cara. E eu achei que, assim, quando eu construí aquele vídeo, quando a sacada veio e tudo, eu fiquei pensando, era eu gravando e já sabendo o que era que eu ia fazer na edição, onde era que eu ia colocar cada coisa, tá entendendo? Mas que era justamente assim, eu preciso mostrar o prefeito? Preciso. Eu preciso mostrar o negão do Quênia, do Quênia, né? Era. Eu preciso mostrar essa galera? Eu preciso. Mas eu também quero mostrar o corredor amador que tá sorrindo, tirando uma foto. E eu tenho um grande problema aqui com os meninos que trabalham comigo, e aí não é só com eles, é com qualquer pessoa. É porque muitas vezes os insights vêm e a loucura passa aqui dentro e eu não tenho uma forma boa de passar isso para frente para o restante da equipe de um jeito que diga assim, a gente sabe exatamente o que vai fazer. Não, todo mundo sabe o que vai fazer, todo mundo tem uma noção do que vai fazer. Eu delego bem as funções para todo mundo, vejo onde é que cada um pode se encaixar melhor, onde cada um pode alcançar aquilo que eu preciso, tá entendendo? Para construir
o vídeo, mas se bater uma louca assim, no meio da corrida, de eu inventar uma coisa diferente, fudeu, vai ser eu por eu mesmo. Por sorte, os meninos fizeram um excelente trabalho nos 2 anos, mas assim, a correria que eu fiz, por exemplo, do ano passado, de pegar as entrevistas com as pessoas, de dizer quem iam ser as pessoas entrevistadas, e o lance da sacada de trazer mais para evidência, eu não é assim, eu fiquei muito preso a ter que mostrar os primeiros colocados na corrida, né, na maratona. Mas aí onde foi que eu peguei o sentimento do corredor amador, o apego que a galera tem com o Rommel. Então joga Rommel, joga aquele lance do batedores ok, aquela abertura toda que ele faz, que gera uma expectativa do caramba, e coloca aquilo no vídeo para quando o corredor tava lá no rabo da gata, o Washington esperando todo mundo passar para ele sair correndo atrás com uma câmera, sabe? Quando o Washington escutasse assim, lá do rabo da gata, ele lembrar, porra, naquele dia eu tava lá no rabo da gata, velho. E eu tava mesmo, velho. Foi massa. E você saber que foi massa, e você lembrar que foi massa, não só porque você viveu, mas porque se você fechasse os olhos e escutasse só a voz de Rommel, você ia lembrar daquele dia, de como foi aquele dia, tá ligado? Aquela largada da primeira edição da Maratona Internacional da cidade de João Pessoa foi extraordinário. Eu, assim, tinha muita gente ali, acredito que umas 3 mil pessoas na primeira edição, e que muita gente ali tava retomando a participação nos eventos. Pessoas que já tinham passado também por Covid, que estava voltando, né? Tava tendo uma nova vida, uma nova chance novamente. Teve pessoas ali naquela corrida mesmo que chegou para mim e disse: hoje eu vou caminhar, mas eu vou fazer meus 10 porque a Covid quase me leva. Então, assim, a pessoa voltar e dizer que não vai correr, coisa que ela fazia, mas ela ia caminhar, ela não desistiu, né? Então, assim, aquela corrida ela foi muito emocionante mesmo. Ela teve um peso muito grande na vida de muitas pessoas ali. As pessoas muitas vezes me perguntam pelas provas que eu tenho um carinho. Eu criei um carinho pela Maratona de João Pessoa devido a essa forma como foi retomada. Ela foi criada meio que um intensivão. Quando você viu, ó, a gente conhece a João Pessoa pela tradicional meia maratona de João Pessoa, e ela evoluiu e virou uma maratona. Então, foi um intensivo sair essa maratona, e muita gente duvidou de se ela realmente iria sair de forma organizada, e ela saiu com uma excelência que parecia uma prova madura. Parecia uma prova que já existia há um certo tempo. Não, era a primeira edição da maratona. E ver a forma como o Rommel, geralmente é como você falou, eu fico lá na frente, aguardando os corredores sair para depois eu iniciar a minha prova. E um dos raros momentos que eu participei da prova no funil para ver o pessoal saindo e ouvir aquela abertura do showman, foi assim, de arrepiar. Realmente o showman, ele é um porta-voz dos corredores. Não tem o que questionar isso. Existem outros apresentadores de corridas tão fabulosos como ele, mas o showman tá ali no número 1. E isso eu considero, inclusive, conhecendo já apresentadores lá de baixo, do Sul e Sudeste, participando de eventos lá de baixo. A forma como o showman ele transmite a energia das corridas de rua não quer dizer que ele seja insubstituível, mas ele tem um carisma, tom, né? um olhar, carisma, né? particular, mais especial, que só quem participa dos eventos sabe muito bem. O que eu gosto dessa trajetória de Rommel e da amizade da gente, né? A influência benéfica que ele tem sobre mim, por exemplo, desse ano, 2021 eu comecei a produzir vídeo de corrida. Acho que ainda em 2019 eu fiz vídeo de corrida, mas em 2021 eu iniciei minha parceria e assim, de estar sempre produzindo conteúdo, né? 2022 foi o ano que eu tentei prospectar para expandir o negócio. Então, felizmente, eu consegui ter parceria com gente no Rio Grande do Norte. Aí, do final de 2022 para início de 2023, já com essa amizade com o Rommel, com o auxílio de Diego, que é o assessor, por assim se dizer, de Rommel, a gente conseguiu entrar também
em Recife, fazer a corrida lá com o pessoal da Reluzir, do Hospital Reluzir, e já é mais uma conquista. E vendo esse crescimento de Romeu, esse se espalhar dele, ele ter ido para o Atacama para fazer a Maltandu, tá cotado para fazer tantas outras provas da mesma organização ainda esse ano, tá sendo chamado para fazer a corrida que vai rolar do Beto Carreiro. Então eu comecei a olhar assim e dizer, porra, também é possível descer, velho. Eu ver outros organizadores tirarem suas férias, por assim se dizer, e ir correr provas em outros locais, tá entendendo? E eu começo a imaginar, e eu começo a ver que nós temos o potencial. João Pessoa, eu vou falar de João Pessoa, que é com quem eu estou mais próximo. A gente tem esse potencial de construir corridas que tenham o mesmo naipe de corridas como eu vi, por exemplo, a Maratona da Fila, a Maratona da Roca. Meu irmão, que vibe do caramba, velho. Que negócio é diferente, tá entendendo? É diferente. E aí eu sempre deixo isso claro. Amo, adoro, meu parceiraço Rafael, a gente tá sempre pensando no que fazer, em como produzir o vídeo, em como produzir um spot, como fazer um VT diferente. São, obviamente, fontes diferentes para a construção dos espaços. Mas, assim, uma das pessoas que eu admiro bastante dentro da Paraíba em relação não à organização, né? Eu como corredor, como atleta, eu não gosto do formato que ele faz de largada, mas quando eu vejo a estrutura geral que ele coloca, olha, da Run, meu irmão, a meia maratona de João Pessoa, aqui rola no Bosque de Tamandaré, é uma prova que você vê uma estrutura muito parecida, faltam obviamente elementos, né? A Maratona Internacional Cidade de João Pessoa é uma prova que segue essa mesma ideia. A corrida que rolou no ano passado da Igreja Universal é uma corrida que segue essa mesma ideia, e a gente vê que as corridas, os organizadores, os realizadores de prova, eles estão cada vez mais buscando gerar essa experiência para os atletas, para quem está participando. Eu acho que a corrida ela tem cada vez menos agora atletas de fato, e está começando a ter mais pessoas entusiastas. É o primo, é o amigo, não sei quem, não, bora, não sei o quê. Tá entendendo? Não é o que aconteceu, por exemplo, na corrida da Igreja Universal. Na corrida da Igreja Universal eu vi tiazinha de saiote e chinela rasteira correndo. Eu vi tiozão de terno. Pô. Interessante essa corrida aí. A gente não sabia dessa. Teve a corrida a corrida contra a fome, rolou no ano passado. E a corrida era uma corrida organizada pela Igreja Universal. E foi engraçado porque tinha muito corredor, muita gente inscrita, né? Muito corredor. Tinha muita gente inscrita. E ele tinha 3, 5 e 10 quilômetros, se eu não me engano. E aí nos 3 quilômetros era caminhada. E a maioria da galera que estava inscrita nos 3 quilômetros eram as pessoas da igreja. E a maioria dessas pessoas eram velhinhas, eram senhores. O senhorzinho... Foi engraçado, velho. Eu ver assim, o senhorzinho e a esposa dele sair de braço dado como se tivessem ido pra praça passear. Tá, assim, eu sempre bato na tecla em relação a isso com os meninos, né? Com o Rafael e com o Eli, que são as pessoas que estão mais próximas de mim, de que a gente tem que gerar experiência. Essa palavra experiência, para mim, ela tá no meu vocabulário já há muito tempo. Tem coisa que acontece em Campina Grande hoje, que mudou, assim, virou a chave de um evento que acontece em Campina Grande, por conta dessa palavra que eu levei pro dono do evento. Eu disse, meu irmão, você tem que gerar experiência. Experiência. Tá entendendo? É a experiência que você gera para o atleta, é a experiência que você gera para o entusiasta. O cara que é entusiasta,
ele só vai querer voltar para aquela prova se tiver algum atrativo para ele, tá entendendo? Ele só vai ter a vontade de fazer outra prova se tiver algum atrativo na primeira. Se for para ele ir só para correr daqui para ali e voltar. Ele não vai. E não ganha uma medalha massa, não tem uma camisa legal, não tem uma apresentação. Por isso que a gente tá vendo as corridas tomarem essa forma diferente agora. A diferença que eu vejo da pegada das corridas da Paraíba para Pernambuco é basicamente essa mesmo. Aqui existe uma vontade de inovar. Lá as pessoas buscam tentar inovar, mas sempre se perdem em alguns determinados pontos. Apoio do órgão público, por exemplo, a dificuldade de realizar novos percursos. Para quem vem de fora, acha que a dificuldade se baseia do organizador. Mas a gente sabe que o organizador por si só ele não tem culpa. Então aqui você já vê que existe uma sinergia maior para entregar um evento, para autorizar um evento. E isso dá condições que o organizador pense dessa forma, de trazer algo mais, buscar novos parceiros, dar experiência realmente para o corredor. E isso faz com que, quando chega, por exemplo, um circuito que é uma franquia, que vem lá de baixo e vem para cá, ele acaba sendo só mais um evento, quando se tem eventos tão bacanas realizados pelas pessoas daqui mesmo. Eu vejo isso, pelo menos. Eu comecei a correr os eventos da Paraíba, da pandemia para cá, é o que eu observo. Basicamente e os que vêm de lá, quando também vem para cá, é totalmente diferente. Vocês totalmente mudam o contexto deles. Pessoas de lá já dizem que as mesmas corridas, que são o circuito Estações e as demais, não correm mais lá. Prefere se deslocar para cá, porque aqui o atrativo ficou mais aprazível. Algo mais humanizado. Entendesse? Porque assim, realmente lá é a mesmice. E eles erram as mesmas coisas. Não só o atleta que é o atleta de competição, mas o atleta que é o amador mesmo, que vai por uma bela medalha, que vai por porque não quer fugir daquele ambiente ali que é o mesmo. Então assim, não convém ao que eles esperam. Aí quando chega aqui, é a mesma, o circuito das estações, com outra pegada que vocês fizeram, entendeu? Então, assim, é como você sair de um filme de terror e chegar no de romance. Então, é mais ou menos por aí. Eu mesmo digo que eu não tenho muita graça mais de correr em Pernambuco por causa disso. Perdeu o encanto de muitas corridas lá por causa disso. Porque eles não inovam. Eles ficam na mesmice sempre. E aqui não. Aqui a gente tem um amigo em comum que ele é apaixonado por medalha. Independente da corrida onde seja. Não sou eu, não. Não. Ele faz, se tiver 10 corridas, num dia só, ele se inscreve nas 10. Ele vai para 1 ou 2, que for próxima. Mas as demais, ele fica procurando pessoas para pegarem aquela medalha e trazer para ele. Então, assim, ele se apaixona pela medalha, pela camisa, entendesse? Então, isso falta muito. Às vezes, você olha, a gente diz assim, Vixe Maria, vai sair o mesmo lugar daquela corrida. Para mim mesmo, eu digo, de novo. Aí ali perde o sentido, entendeu? Ali a gente perde o sentido. Aqui não, vocês cada vez inovam. Rafael cada vez cria outra coisa. Vocês, sabe o que foi que deu certo? Foi um casamento que deu uma junção boa. Você juntou a ideia de um com a pegada de outro, com a vontade de querer que aquilo aconteça de outro. E fez o que vocês estão fazendo. Lá eu acho que pode ter ideia, mas a pessoa da pegada, eu acho que não aconteceu, não fluiu ainda. Eu acho que em Pernambuco está faltando isso. Vocês já tiveram experiência de correr além desse nosso eixo aqui, né? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, para algumas corridas maiores no eixo sul-sudeste. E aí traz esses relatos de circuito das estações e tal. Vamos para um outro lado. Onde é mais difícil de correr? Qual a prova assim que vocês já fizeram? Isso aqui foi foda. Cara, qualquer prova pra mim na Via Mangue é difícil, velho. Fazer uma maratona Maurício Nassau. Eu tinha um sonho, uma vontade danada de voltar a correr a maratona Maurício Nassau.
os 42 quilômetros dela. Só que, dando 2 voltas na Viamangue, eu arregava direto. Mas por quê? É muito quente, velho. Se você pegar um ovo, quebrar, ao meio-dia, aquele ovo vai fritar. Porque é muito quente a Viamangue. E ela tem um diferencial também, porque são vários viadutos, né? Eu acho que tem uns 10 sobe e desces ali. E se você correr 42 km numa prova utilizando a Viamangue, é bem complicado. E basicamente quase todas as provas hoje em dia passam pela Viamangue. Se não largar na Viamangue não tem como. Mas a largada no Shopping Recife, por exemplo, Circuito das Estações, a Track and Field, a meia maratona FPS, ela não larga nesses locais, mas ela passa pela Viamangue. A largada dela acontece na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Faculdade Pernambucana de Saúde, e passa pela Viamangue. A Viamangue exige muito de você, sobretudo naquele período mais quente do ano, que é o verão. E assim, prova castiga pra caramba, velho. Se a prova não tiver uma boa estrutura de hidratação e tal, tem muita gente que sofre lá. E de onde sai, né, Washington? Que a gente sai de dentro do shopping. Então, não, assim, não é só o shopping. Eu tô falando da questão da Viamangue. Na Viamangue ela já incomoda todo mundo. Se a largada for no cais da alfândega e ela passar pela Viamangue, a Viamangue é quente do mesmo jeito. A Viamangue ela é um vilão do corredor. Quando se diz tal corrida, vai passar na Viamangue. E quando a gente fala de estrutura para sair em uma corrida, assim, é o shopping. Quando tem uma corrida que é para sair dentro do shopping, é complicado. Porque além de não ter aquela estrutura massa para sair dali, e você tem que dar umas quebradas para entrar na Viamangue, aí fica uma coisa complicada. Aí não é legal, é uma corrida que fica castigante e ela não fica atrativa, nem pra gente que corre, nem para o amador mesmo que vai naquela pegada de passar, tirar foto, porque não tá vendo mais aquele contexto ali dentro, entendeu? É uma prova que é muito isolada das ruas. Você não tem quem torça por você. É uma prova que passa numa via expressa e que no máximo que você vai ver é alguém lá em cima, no prédio, gritando, vai, doido! E ninguém nem escuta, né? Porque ele tá tão distante que você só vê aquele ponto lá em cima e sabe que é alguém. Mas é uma prova que ela não tem aquela emoção. Eu pensei que vocês iam dizer que existiam provas mais difíceis, mais longe, sabe? Até existe, cara. Qualquer prova se você falar difícil, de desafiador, existe prova de desafiador. A Viamangue por si só, ela é um desafio para qualquer corredor que só participe de locais planos. Mas existem provas desafiadoras. A Meia do Sol mesmo é uma prova bonita, é uma prova organizada, é a melhor meia maratona do Nordeste, de estrutura, de organização, de pontualidade, de atrativos, mas o percurso dela é pesado. Quando eu você não tá fiz. Subindo, você tá descendo. Mas todo mundo fala o mesmo, eu não fiz, eu não tive ainda. Fantástica, assim, organizada, mas desafiadora. Eu nunca fiz, né? Mas já fiz alguns treinos por ali por perto, então eu imagino. E, meu amigo, para chegar, a gente chega de carro e a gente vê o quanto sobe e desce. Mas a maratona de João Pessoa também é pesadinha para você voltar, viu? Pra você ir é uma delícia, né? Porque você vai no gás ali, pra quem vai fazer, até 21 pra quem vai fazer, eu acho que a ida é muito massa, você pegar aqueles 10,5. É o vento, né? Quando você vem. Quando você volta, meu velho, que é só ladeira. E o vento, ele fica contra você também, né? É um empurra danado. Então. Você pegar pra ir lá pro busto, pegando aquela ladeira de Cabo Branco ali, você descer no embalo, é massa. Agora você retornar. A retomada da maratona de João Pessoa é castigante. Eu já corri as 2 últimas edições, pretendo correr a terceira. E quando você retorna, sai da orla e vai para o altiplano, meu amigo, se você quebrou, queira saber que você vai sofrer. Vai sofrer para recolher essa medalhinha, viu, meu amigo? Porque o altiplano, no final da prova, castiga pra caramba. E a elevação da prova é gostosinha, viu? Você, quando vê o gráfico lá no Strava, você vê que tem um ganho de elevação muito bacana. Você não é uma prova plana. A plana é quando você chega na orla. Depois, meu amigo, você ganha um ganho maravilhoso. E eu acho que essa pergunta fica mais para você do que propriamente para Sandra.
a prova mais divertida, né? Divertida que eu digo assim, é massa de encontrar gente, é massa de conhecer gente, é massa pela experiência, por construir, por fazer conteúdo, por tudo. Qual é a prova mais legal assim que vocês participam ou já participaram? A que eu mais... E não vale ficar babando só João Pessoa. Não, a que eu mais curti correr e que eu me senti naquele episódio do Chaves, do Acapulco. Que você saía para se divertir e via todo mundo que você conhece num local que não é o seu habitat natural. É a meia do sol. A meia maratona do sol é fantástica, cara. Assim, você se diverte, você vê novas pessoas e você reencontra todo mundo que você está acostumado a ver nos finais de semana na corrida que você realmente participa. Seja se for aqui na Paraíba ou se for em Recife. É assim, todo mundo vai para a meia do sol. É uma corrida que realmente... E que você se diverte. Porque a prova ela tem vários pontos de atrações musicais. E atrações musicais do local. Artistas locais. Não falta nada, cara. Não falta nada. O nível de excelência dessa prova, eu digo que ela não perde em nada as provas do Sudeste. É fantástico. A estrutura de prova, tudo. Agora, pra me divertir, eu nunca me diverti tanto como foi a 5 milhas Night Rock. Eu não vou mentir. A minha é essa. Foi uma vibe massa. Eu nunca fiquei assim. Eu sempre chego, aí eu fico conversando com as meninas, aí converso com um, aí tiro foto, isso, aquilo. Nessa eu não quis nem tirar foto, eu queria aproveitar. Eu pulei, parecia que eu tava num show de adolescente. Uma cachaça. Pô, pulava tanto. A gente não bebe. A gente não bebe não, mas eu tava tão feliz que eu chamava Rômulo pra ele sair do palco, pra dançar embaixo. E eu pulava, e eu esqueci que ali era um momento de uma corrida, uma pós-corrida. Não, pra mim ali era um show de rock, que eu tava ali pra me divertir, nem me lembrava que tinha que subir pra pegar pódio, pra pegar medalha, pra isso, pra aquilo, porque eu só queria dançar. Então assim, foi uma corrida que eu esqueci que eu tava, que era uma corrida e era uma festa de sábado à noite e que eu tava ali para dançar e para curtir a noite todinha. Então depois quando terminou, eu disse, não minha gente, por que vai acabar? Não é para ficar um pouquinho mais não? Aí Rafael até disse, não, já, porque ele já se estendeu, já cantou mais umas 5 músicas. Eu disse, meu Deus, como tava massa. Eu ficava aqui até de manhã. Eu sempre digo pros meninos, o segredo tá nisso aí. Se você consegue divertir o cabo que vai com a ânsia de competir, imagine quem vai só querendo uma coisa correr. Diferente. Né? Fantástico. É nisso que eu fico martelando. Tem que ser desse jeito. Quando a gente pensar em como vai criar, nem que seja o vídeo de chamada para as inscrições, a gente tem que pensar nisso e passar isso pra galera. Oxe, eu tenho que vir pra essa. Aí quando eles colocaram, eu gosto muito de caveira, essas coisas. E quando colocaram o troféu, eu disse, menino, eu vou pra buscar. Quando eu cheguei, que os meninos disseram, e aí, Sandra? Aí Magnata fez, e aí, minha Mag? Aí eu disse, cadê o troféu? Mas quando ele me mostrou, eu disse, meu irmão, eu vou correr tanto, porque eu quero ganhar esse troféu. Ele disse, sério? Eu disse, eu amo esse coisa que tem caveira. Onde tem caveira, eu tô gostando, porque é uma coisa que eu curto. Ele, sério, Sandra? Eu disse, sério? Aí ele disse, pô, Mag, tu vai correr. Eu disse, vou. Na hora, quando começou a corrida, aquela vibe massa, quando chegou, ele disse, e aí? Não deu certo? Eu disse, deu, meu amigo, mas depois eu pego o troféu, porque agora eu quero me divertir. E foi muito bom. Eu passei 2 dias pensando no repertório da música. Tu acredita? Foi música daquele tempo que eu curtia, que eu parava pra dançar, porque quando a gente é um corredor e quando a gente é um corredor que compete, a gente abre mão de muitas coisas. Porque se eu faço competição toda semana, eu não posso estar em festa. Então, assim, não, eu tenho que me privar disso, porque as festas começam a ficar boa tarde da noite. Como é que eu vou ficar nessas festas se no outro dia eu tenho um compromisso? 4 horas da manhã. Cara, então, assim, então fica difícil. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu aproveitei, parecia, eu vou usar até aquele termo, pinto no lixo. Eu fiquei louca, eu gritava, eu pulava, eu queria tirar o sapato e eu ficava, bora, Romeu, bora, pé demais. Então é essa aí que é a corrida que me diverti e eu espero me divertir de novo esse ano, que seja melhor ainda. Inclusive, a gente tá gravando hoje em março, o episódio de vocês está saindo em abril.
A gente já fez uma primeira ação uma ação de divulgação, né? Deve estar começando a sair aí os vídeos. A gente fez uma primeira ação no Napoleão Laureano, acho que tu gravaste. Gravei. Gravou um vídeo comigo. Mas a caixinha de Pandora lá no escritório dos meninos tá imoral, viu? Porque os cabas estão tirando assim a loucura da cabeça. E eu imagino que até julho, quando vai rolar a prova, a gente vai ter algumas outras surpresas aí de ações. Quem tiver interesse, né? Quem está assistindo tiver interesse em conhecer a prova, em fazer a prova, não sei, é só procurar aí no Instagram, @5milhasnightrock. Para mim é a minha prova xodó hoje, é a prova que eu mais gosto. Eu gosto de rock e eu gostei da vibe da festa, e para mim assim, é a corrida que hoje tem tudo para crescer, estourar e ser um ponto de ignição na mudança de tudo aquilo que a gente conhece como corrida em João Pessoa. Eu acho que essa corrida vai ser a corrida que vai definir assim, antes e depois da Night Rock, porque é o formato dela, o que ela proporciona, e eu não falo isso da boca para fora, babando ou alguma coisa do tipo, não. Acho uma prova do caramba mesmo. Ela é uma prova muito massa. Muito massa pela prova. Gente, a gente tá se encaminhando por fim. Eu quero que vocês deixem aí as considerações finais de vocês, mensagens, ou então diga só tchau, vocês que sabem. Que é isso. Fiquem à vontade. Passou muito rápido, bicho. Caramba, a gente conversou pra caramba, viu? Foi bacana demais. Pô, eu agradeço demais, Zang, por essa oportunidade de participar aqui do seu podcast, Zang Box. Eu que assisti já alguns episódios, ri pra caramba, porque você consegue apresentar as particularidades dos convidados de uma forma bem natural, muito bacana. E para quem quiser aí me acompanhar, continuar acompanhando, PR Running, também faço um podcast com a Lidiane Andrade durante as terças-feiras à noite, às vezes nas quartas-feiras aparece também algum episódio, de vez em quando, sempre com algumas personalidades das corridas de rua, tanto da Paraíba quanto de Pernambuco, e também do Brasil afora, com atletas amadores, atletas de alto rendimento. É bastante legal. E também, claro, as coberturas de provas que eu faço durante os finais de semanas, nas corridas Pernambuco, da Paraíba, de vez em quando a gente está no Rio Grande do Norte, e se bobear... Até na radiola da sua avó. Até na radiola da sua avó eu vou estar aí aparecendo e tirando onda aí por aí. Valeu. Meu Deus, Eu só tenho que agradecer o convite, Zang. E eu sempre dizia, por que Zang? E eu, todo mundo era. Aí Zang. disseram... Não, eu vou perguntar. Eu disse, será que era por causa dos 7 anões? Aí fiquei com isso na cabeça, até eu ver uma corrida que tu estava filmando e dissesse, Sandra, tá bom, Sandra, baixa essa tua faixa que eu já tô cansado de te filmar. Eu disse, eu acho que é por isso que é Zang. Acho que todo mundo acha que é de Zangado, mas na verdade é de Zangief, personagem do Street Fighter. Ai, meu Deus. Usava cabelo moicano, tinha a barba por aqui assim. E aí acabaram colocando um apelido e pra não ficar... Mas ficou massa. Não ficar com o nome Zangief, eu peguei só o Zang. Aí agradeço demais a oportunidade. Eu amo falar. Eu já fui no podcast dos meninos de Washington, Lidiane, vários papo corrida, várias vezes. Quanto mais me pedem pra falar, Sandra, eu vou te convidar. Eu digo, pode me convidar, que eu adoro falar do que aconteceu comigo. Porque serve de experiência para muitas pessoas e de incentivo. Agradecer as pessoas que estão comigo, né? Que são os meus parceiros. Eu sou uma atriz coadjuvante. Existem os parceiros que, como você sabe, todo mundo que tem os parceiros que nos ajudam, eles são os atores principais, eu falo. Agradeço demais até a usina, que é onde é o meu canto hoje em dia, minha casa, minha segunda casa. E também aprendi a ser a Sandra Nunes através dessas pessoas também me dando esse apoio, né? Que, como eu digo, é muito difícil pra gente que é um atleta que é amador. Muitas vezes você passa por despercebido, você tem muita gente boa e não teve a oportunidade. E graças a Deus, Papai do Céu aí me deu essa oportunidade de abrir essas portas dessas pessoas pra mim. Agradecer a todos eles e dizer que quando precisar pode me chamar, Zang, eu virei.
Só tem que agora começar a passar mais devagar por mim, porque eu tô mais gordo. Vou fazer assim agora. Eu tô mais gordo e pra acompanhar ali na chegada tá difícil. Gente, obrigado por vocês terem vindo. Tô terminando aqui de gravar 10h30, foi mais de 1h30 de papo. Muito bom. Meu irmão, pensar que 3 horas da manhã eu tenho que estar, antes das 3, eu tenho que estar esperando Rafael pra gente ir pra esse peixe-boi. Nossa senhora. Eu já durmo arrumado, tu acredita? Dá vontade do cabo nem ir, mas eu vou, porque eu prometi aos meninos que a gente ia pra grear. Eu nunca vou pra uma corrida pra grear. Parece que esse final de semana vai ser o final de semana da greia. Eu vou pro peixe-boi pra grear, vou pra track field grear, vou pra tirar onda. E eu tô pensando ainda se eu não invento de levar a GoPro pra track field pra inventar alguma coisa. Essa eu quero ver. Vocês deveriam sair vocês dois juntos, fazendo a tiração de onda, era? Só que o problema é que quando o Rafael não vai pra correr, eu não acompanho não. Não, mas aí ele vai com você devagar naquela vibe bem massa. Ele vai e volta, vai e volta. Ele vai fazer, sabe o quê? Igual os meninos que eram assessor de Julian Lemos. Rapaz, foi engraçado demais. Acho que foi a primeira corrida que eu fui pra Rafael, que foi da defesa da Guarda Civil. Aí os meninos assessor de Julian Lemos. Julian Lemos era um deputado daqui, né? Aí os cabos botavam vai lá na frente pra ver quem é que tá. Aí os cabos botavam pra correr, aí avançava assim 300 metros. Aí voltava, aí chegava tudo esbaforido, que era tudo gordinho feito eu, rapaz. Os meninos. Tem um fotógrafo ali na frente. Aí ele, pra aparecer na foto que tava correndo, pô. E botava os meninos, era quem tava se lascando. Mas isso é normal. Pra falar dessas putarias de fotografia, a gente chama a Lidiane da próxima vez, né? Que tá aqui só caladinha, gente. Morrendo de rir, caladinha ali. Que ela sabe. Sem querer que ninguém fale com ela, pra dizer que ela tá aqui, né? Então, deixar a mensagem pro povo, né? Que vocês chegaram até aqui, vocês são os guerreiros, né? Só que se vocês não curtiram, não comentaram, não compartilharam, não se inscreveram, não ativaram o sininho, vocês cagaram. Pelo amor de Deus. Catuco nos botões aí, manda esse negócio pro povo, deixa comentário, faça algum comentário, pergunte, quem sabe a gente não chama esse povo de volta pra cá pra vir conversar. É bom que aqui todo mundo é batizado com agulha de vitrola, então tem assunto com força pra falar, meu amigo. História de corrida é o pouco mais tem. Eu tenho pra mim que esse é o episódio perdido do Pode Correr, que veio bater aqui, tá ligado? É o episódio perdido do Pode Correr, virou Zang Box. Eu peguei primeiro do que ali a onda. Então, sigam @Zangbox para vocês poderem saber dos cortes, a agenda, acompanhar cortes desse e de outros episódios, certo? E também ver as gravações ao vivo da gente. Muito obrigado, gente. Vamos embora dormir, que já... Dormir não, né? Tirar um cochilo, que já tem lona pra vocês e tem... Com estratégia eu vou pelo menos... a estratégia... A estratégia é sair vivo dessa corrida, porque se eu não conseguir correr da forma como a dona Sandra Nunes quer, a conversa... A porta é em casa. Meu amigo, eu discutir a relação depois de uma corrida vai ser triste. Vamos lá. Vamos embora. Valeu, pessoal. Até a próxima.